Hoje no Repórter Setorial Entrevista, o assunto é superação. E aqui em nossos estúdios nós recebemos a participação do jornalista Jonas Barbeta, da psicóloga Raíssa Lobato e do paratleta Tiago Santos. Tiago, em 2003 você sofreu um acidente. Um pouco mais com detalhes, como foi esse acidente? Foi na Avenida Desembargador, eu se perdi numa lombada, e onde eu via bater no canteiro central, numa árvore, onde eu perdi todo o movimento do braço direito, eu não tenho o movimento dele. Devido a uma lesão. Durante o dia ou à noite? À noite. Você não conseguiu ver a sinalização? Não conseguia, estava meio apagada, não sei se não tinha sinalização. E na época eu bati no canteiro central, e onde tinha uma árvore, e eu consegui até tirar o rosto, para não rebater o rosto também. No impacto, os médicos falam que é lesão de plexo braquial. E eu tive uma lesão de C4 a C7, que teve perda total de movimento. E também tive fratura no braço, uma luxação no ombro, mas graças a Deus, né? Você ficou consciente? Sim, eu mesmo coloquei meu braço, eu senti que quebrou meu braço, eu mesmo coloquei meu braço sobre o peito, falei, ninguém mexe, chama o resgate. E estava consciente, tranquilo. Até a dor vir muito forte, eu desmaiar, mas até ali tranquilo. Naquele momento, o que passou na tua cabeça com relação ao teu futuro? No momento ali do acidente, não tanto, mas na cama, no hospital, ali sim passou muitas coisas. Quando a psicóloga veio falar comigo que realmente eu não ia mais mexer o braço, eu no começo falei, mentira dela. Aí eu protegi mais a minha mãe, que ficou mais, sabe, abalada do que eu. E a gente tem que ser forte, né? Então eu tive que preservar, assim, eu tive que se postar forte perto da minha mãe. Ela falando, mas eu não, fica tranquilo, mãe, eu tô bem, eu vou recuperar o braço, fica tranquilo, sabe? Mas então assim, mas sozinho, nossa, chorar igual criança. Raíssa, esse é um momento que o problema torna-se sistêmico, né? Porque termina afetando a família. Ele citou a mãe que estava presente, ele com dor, pensando em si, mas pensava no sofrimento dos familiares, especialmente a mãe. Para a psicóloga, para o profissional, no momento, ter que dar uma notícia como essa, de que o braço vai perder a mobilidade, também não é fácil, mas tem que ser dito. Exatamente. É importante a pessoa saber de tudo que tem acontecido. Às vezes, dependendo do caso, né, o psicólogo conversa primeiro com a família, quando é, por exemplo, caso de amputação, daí conversa primeiro com a família, aí a família tem o poder de autorizar ou não para falar, mas a gente geralmente tenta convencer a família de contar isso para o paciente. Tiago, havia a possibilidade de amputação do seu braço? Sim, eles até pensaram se eu quisesse. Na verdade, foi depois que comentaram como eu virei. Ele falou, se o braço não atrapalha você? Eu falei, em termos, sim, porque eu sinto muita dor todos os dias. Então, são 11 anos. Você ainda sente Sinto. dor? São 11 anos que eu convivo com uma dor constante. Mesmo praticando esporte, mesmo nadando, mesmo tendo uma atividade física, você sente? Os médicos falam que são a famosa dor fantástica, porque o cérebro manda o estímulo, né, e não tem resposta. E eu não quero tirar o braço, eu aprendi a conviver com ele, mas eu aprendi a viver com ele. Claro que tem as crises, que é normal, devido a tempo, temperatura, mas quando o médico veio falar comigo se eu queria tirar o braço, eu falei, não estou com ele, se Deus quer que eu fique com ele, eu vou ficar com ele. Na estação mais fria é ruim para você? Sempre. Estação fria, mudança de lua, essas coisas assim, de temperatura, já está muito quente, um verão que cai tipo uns 10, 15 graus, sendo 10 graus muito rápido, sabe? Eu já sinto. Quando vai chover, assim, então, minha previsão do tempo. Previsão do tempo. O que está falando, né, é muito interessante, porque às vezes a pessoa tem uma nova condição e ainda insere uma dor crônica, que é isso que ele falou que ele tem. É uma superação dupla, né? Exatamente. Superação pela falta de mobilidade por enfrentar a dor todos os dias. Né? Eu tive eu tenho de vez em quando essa situação, que eu sinto muitas dores, eu fico com raiva dessa dor. Eu pego, coloco um tênis e vou correr. Se meia-noite você vê uma pessoa correndo na rua com a mão no bolso, sou eu. É o Tiago Santos. É uma forma que eu aprendi de enfrentar a dor. Porque daí eu corro até cansar, até não aguentar a exaustão, eu tomo um banho quente e durmo. Aí eu esqueço dela. É uma das possibilidades que eu aprendi a usar, sabe? Hoje você é reconhecido em alguns lugares onde você vai, isso se deve também ao teu esforço, mas também à mídia, né? Sim, graças a Deus. Aqui na região, no Vale do Paraíba, em Taubaté mesmo, tem no Brasil, São Paulo, a gente tem. As pessoas vêm, sabe, abraçar a gente, tirar foto com a gente. Fora do Brasil também, as pessoas, sabe, tiram foto com a gente, sabe? Então é gostoso de ter isso. As pessoas falam com você, olha, sabe, tá no shopping, você olha, você...
Eu conheço, essa pessoa sabe, Eu oi, te tudo vi em bem? algum jornal, É, te vi na TV, sempre algum assim. Jonas, a outdoor. importância da mídia e das redes sociais nesse momento na vida do atleta é muito importante É também, né? fundamental, porque aqui no Brasil... Mexe com a autoestima. Mas sim, exatamente. Tem um contraponto, assim. Primeiro porque o Brasil é o país do futebol. Tudo se investe em futebol, tudo que é noticiado é futebol, todo patrocínio vai para o futebol. E outros esportes não tão divulgados acabam ficando para trás. Quando eu digo ficar para trás, não é só questão de divulgação. É questão que, como não tem divulgação... Exatamente, não tem espaço na mídia. Isso acaba não estimulando o patrocínio. Se a pessoa não tem patrocínio, infelizmente não vai conseguir viver profissionalmente do esporte. Pode até participar de um campeonato, disputar uma coisa ou outra, mas dificilmente vai conseguir se dedicar exclusivamente ao esporte, né? E aí, felizmente, essa mentalidade está mudando um pouco hoje. A gente vê mais divulgação nos jornais, a internet e redes sociais é algo que de uns anos para cá veio para poder ajudar em muito, para dar voz àqueles que não tinham. Como o Thiago citou no bloco anterior, né, que algumas pessoas interagem com ele no Facebook, Sim, no Brasil pedindo inteiro, aconselhamento. No Brasil mesmo todo, sabe, o paradesporto está crescendo muito, sabe, as pessoas estão vendo essa possibilidade de renovação, de busca de querer sempre mais, e hoje a gente fala, o paradesporto está muito mais forte que o tradicional. Você pode ver nos últimos resultados da Paralimpíada, né? Que a gente ficou entre os 5 e a tendência no Brasil agora aqui é ficar entre os 3. E o brasileiro tem motivo para se orgulhar dos paratletas, porque mesmo com pouco patrocínio, mesmo com pouca divulgação ainda, eles vão, competem para fora. Exatamente. O Thiago é um exemplo daqui da região de Taubaté, de São José, e que vai para disputar mundiais, pan-americano. Tem o André que passou na reportagem, que foi para o Mundial. Enfim, felizmente essa divulgação está fazendo com que o paradesporto seja mais evidente. Thiago, qual é o teu próximo desafio? Próximo agora, já o mês que vem, etapa do Mundial na Itália, tem 4 etapas de mundiais para fazer, são 3 etapas de etapas, mais a final que é em Chicago, em setembro. E eu também tenho... Você já tinha viajado para fora do Brasil? Não, olha, para você ver, a minha primeira... Nem passaporte tinha? Não, minha primeira viagem, que eu falei para você, foi em 2011, foi para Espanha, foi em Madrid. E a Confederação Brasileira me convocou devido ao resultado do Xterra de Cross, e falou assim, ó, você vai. Minha passagem saiu no dia. De manhã eu ia à tarde. E eu tirei um visto de emergência para correr e fui. E graças a Deus lá fiquei em quarto. Aí depois, sabe, fiquei muito feliz. Aí as coisas foram acontecendo. E você voltou muito motivado. Nossa, aí como, viu? Assim, aí as portas foram abrindo, né? Novos ares. Eu falei para você, conhecer culturas diferentes, pessoas diferentes. Você se imaginava representando o teu país, a tua região, o teu povo fora do Brasil? Não. Antes falei pra você, antes do acidente, eu não imaginava nada disso. O que eu imaginava, que era? Era um rapaz formado em educação física, que hoje eu sou. Sim. Quem sabe um jogador de futebol ou um professor de musculação apenas, não mais que isso. Você não dá aula, você só treina e se dedica às competições. Não, eu sou personal trainer também. Mesmo? Dou assessoria. Encontra tempo para tudo isso? Minha vida começa às 7 e acaba meia-noite. Olha só. É assim, meu dia a dia é assim. Está vivo, né? Não, graças a Deus, eu fico muito feliz, sabe, de sempre estar ajudando as pessoas, sabe, de buscar novos desafios, de querer sempre mais. Isso, olhando a história do Thiago, dá para perceber que ele não quer ficar parado. Né? Imperativo. Ele quer estar em movimento, é um movimento constante. Exatamente. Isso o torna também vivo, né? Um combustível para o ânimo, para a autoestima dele. Com certeza também contribuiu para a aceitação dele, né? Para a nova condição da vida dele, tanto que nos bastidores ele até estava comentando, né? Que graças a Deus ele está assim, que ele teve muitas oportunidades com o paradesporto, né? Então, assim, hoje ele é uma pessoa realizada, né? É que eu falo, pessoal, nesses 22 anos, antes do acidente, na época do acidente, eu tinha 22 anos. E hoje eu tenho 33. Esses 11 anos, eu não troco pelos 22 de nenhum. Eu quero esses 11 anos atual. Não bate a vontade de ser jogador de futebol mais? Hoje eu brinco, né? Mas não nada sério. Mas assim, o quanto eu aprendi, não só com o esporte, mas de autovalorização, sabe? Pequenas coisas. Sabe, ajudar sempre o próximo. Então, assim, eu não troco. Qual é a tua inspiração? Eu sou fã do Ayrton Senna, sabe? É uma pessoa que eu
que eu admiro demais, acompanhei na minha infância. Então, é uma pessoa que eu me inspiro. Às vezes eu estou um pouco desmotivado, eu assisto muito vídeo de motivação, eu Você gosto. sabe que o Senna, ele era muito rigoroso Sim. nos treinos dele, na performance, na concentração. Você tem disso também? Tem, até estou lendo um livro do Nuno Cobra, que foi um treinador dele, que é um perfeito, que é o Nuno Cobra, que foi o treinador dele. Ele conta que a semente da vitória chama esse livro. Você já viu? Maravilhoso. Tem que ter muita disciplina. Tem que ter. É o principal de todo o trabalho é disciplina. Depois vem outros fatores. Né? Olha, você Depois vem as dizendo conquistas, né? Depois da disciplina vem a conquista. Então, várias coisas. E depois de subir ao pódio ou receber a medalha, enfim, a premiação, no dia seguinte ou minutos depois começa tudo novamente, Não, né? já, Você tem que se preparar. já é nova, não, acabou essa, opa, tem uma outra competição, você tem que recuperar para o outro dia, já, sabe? Claro que você tem a parte da conquista, você falou, fiquei feliz, ou às vezes você não foi tão bem na prova também, você fala, nossa, o que eu tenho que melhorar? A gente se cobra, eu me cobro demais, sabe? Então a gente falou que eu errei, então eu recupero, olho onde eu errei, trabalho outro dia e falo, agora começa de novo. Tiago, qual é a crítica que você faz ao esporte brasileiro? O que está faltando para sermos mais fortes, mais vitoriosos? O Brasil é um berço de atletas imenso. Eu falo porque eu acompanho, viajo, graças a Deus, o Brasil todo e eu vejo a vontade que o brasileiro tem de querer sempre, sabe? Não ficar dependendo muito do governo. Então, o Brasil é rico demais em atletas, seja atletas para atletas. Só que tem os recursos que não chegam ao atleta, né? Que são desviados, algumas coisas acontecem no meio do caminho. E lá fora, eu vejo americanos, canadenses, franceses. Um atleta, a assessoria que ele tem, até a pré-competição, a gente estava conversando, que o psicólogo do atleta vai até a pré-prova dele, conversando com ele, explicando como ele deve agir. E a gente não. Falo pra gente, eu vou sozinho com a minha bicicletinha lá, posiciono as coisas. Ele não, eles vão completamente com uma assessoria imensa por trás, fisioterapeutas, assim. Claro que algumas etapas, tipo final de mundial, vai todo mundo, claro. Pan-americano também vai, mas as etapas, assim, muitos atletas vão sozinhos. Você concorda, Jonas? Sim, totalmente de acordo. Eu, como jornalista, conheço bastante pessoas ligadas ao esporte, desde daquele que disputa um campeonato amador de qualquer modalidade até uma equipe profissional. E eu sempre ouço dizer justamente isso que o Thiago falou. A mesma reclamação. A mesma reclamação. Ou a reivindicação. A reivindicação, que às vezes depende um pouco do poder público que deveria investir, e dinheiro tem para isso, só que poucos sabem onde vai parar esse dinheiro. E por isso, por esse problema de ficar dependendo muito do governo, a pessoa tem que acabar procurando isso, tem que acabar procurando patrocinadores por conta própria. Só que acontece, se a pessoa começa a gastar o seu tempo montando um projeto, correndo atrás de patrocinador, é onde dos 400 quilômetros que o Thiago corre por semana, ele vai correr 200 só, e isso aí vai dar problema lá na frente. Então, quer dizer, carece muito o Brasil de políticas para poder incentivar cada vez o esporte. Está melhorando. Tem o apoio de ficar nadando e não vai ter. As confederações também, exatamente. sabe? Deixa sempre para a última hora, sabe? Eles têm que aprender que tem que fazer um planejamento. Algumas têm, mas tem muitas que deixam a desejar ainda. Então não basta só correr, não basta só pedalar, não basta só nadar. Tem que ter o apoio e o incentivo. Tem que muitas vezes acabar sendo o próprio empresário para poder conseguir. A falta desse incentivo, é uma preocupação que o atleta tem. Se ele tem que se preocupar com a performance, com o rendimento e ainda com o apoio financeiro, patrocínio, etc., sendo o seu próprio empresário, isso psicologicamente atrapalha o atleta, não? Com certeza, porque assim, é uma sensação de desvalorização, né? De não sentir que ele está sendo valorizado pelo que ele faz. Então ele tem que correr atrás das coisas para acontecerem muitas vezes. Então realmente é algo que é urgente ser mudado, né? Essa visão. Agora, como mudar? Teríamos que mudar as leis ou fazer com que as leis sejam cumpridas? Eu acho que deveria, mas eu acho que mudar a lei, infelizmente, no Brasil é muito mais burocrático do que fazê-las serem cumpridas. Então, acho que necessita ter fiscalização de todos os recursos que são destinados ao esporte
E falta também, assim, é claro, o governo não quer que a pessoa saiba quais são os seus direitos, né? Porque para ele não é interessante isso. Mas tem que partir dos próprios atletas, dos próprios para-atletas, de como conseguir esses recursos para poder se destacar. Falta informação Informação, também, né? sim, exatamente. A gente tem, principalmente os deficientes, seja físico, intelectual, visual, auditivo, a gente tem muitas leis que beneficia ou contribui ou facilita para a melhora da sua vida social, seja em casa, não só atletas, mas tem muitas leis, mas muitos não sabem. Muito não, a maioria não sabe. E junta os dois, né? A falta de informação com a falta de fiscalização, sim. E daí fica do jeito que está. Então, aí complica, né? Tiago, hoje você está numa condição muito mais favorável. Eu vejo aqui pela sua camisa que você está bem apoiado, né? E nós fazemos, como a Fundação Setorial e a Rede Novo Tempo, tem um trabalho educacional muito forte aqui no Brasil. Nós fizemos questão que o Tiago Santos aparecesse com a camisa dele, com todos os apoiadores. Eu vejo que um dos principais apoiadores aí é a Prefeitura de Taubaté, que é a sua cidade. Sim, a Prefeitura de Taubaté está com um trabalho muito bom dentro do Paradesporto, e dentro do esporte tradicional. Onde até veio com o vôlei muito forte, né, que está aqui na região. E a gente fica feliz porque eles estão reconhecendo o alto rendimento de todos os atletas aqui de nós. E eu tenho um planejamento desde 2012 com eles, que eles me apoiaram, que o secretário me apoiou, que dá esse reconhecimento e me dá essa possibilidade de fazer essas provas fora do Brasil. Então facilita eu treinar mais, ficar mais tranquilo e buscar trazer os resultados para a minha cidade, para a minha região e para o Brasil principalmente, né? Você pretende chegar onde? Hoje, graças a Deus, eu sou o 13º do mundo na elite do paratriatlo. Qual a tua meta? A meta principal em 2016 é a medalha olímpica. Eu não quero realmente, desculpa, eu sou bem ambicioso, eu quero realmente chegar assim na Paralimpíada, mas não para competir, sim para lutar por uma medalha, sabe? E como eu falo com o André, pensa do mesmo jeito que eu, a gente conversa muito, a gente é grandes amigos, a gente conversa muito, e a gente não só quer ir lá competir. Muitos pensam assim, só quero a vaga. Não. A vaga é o complemento ainda. Aquele pessoal que vai para São Silvestre. Não, se eu completar ali, para mim já está bom. Não é o teu caso. Não meu, nem do André, nem de muitos atletas, porque a gente as pessoas, nossa, são muito ambiciosas, a questão disso. É uma ambição boa, né? É uma ambição boa, não é uma ambição de querer ser a mais com ninguém. Quando você pretende parar? Acho que uns 80 anos. Ou se não tem anos. A Raíssa tem um comentário a fazer. Segura só um pouquinho, nós vamos ao intervalo bem rápido, porque na sequência teremos o último bloco ainda falando sobre superação. Fique com a gente.